Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você tem uma ideia aí do custo de uma EC2 Instance. Então teve uma pessoa que me perguntou aqui no canal para eu falar um pouco mais como que ela descobre o valor dessa EC2 Instance e com o que ela tem que se preocupar. Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar aonde eu olho. Tem muitas pessoas que olham quanto custa um servidor on demand dentro da AWS. E eles dão uma olhada lá, custa X por hora. E aí eles fazem vezes 720, que é a média hora mês, e eles falam esse é o preço. Porém, tem outras coisas que você precisa se preocupar. Então, eu costumo usar de duas formas. Ou eu tenho uma planilha minha que faz todos esses cálculos, ou se não, eu venho aqui através desse calculator.s3.amazon.aws.com. Precisa colocar esse barra index, tá, pessoal? Daí você coloca barra index.html. Aqui, nesse site, ele já vai abrir. Ele é da AWS mesmo. Ele abre e ele te dá os preços de todos os serviços que a AWS tem hoje. Então, por exemplo, nós estamos falando de servidor. EC2 é um servidor, que é o Elastic Compute Cloud. Então, quando nós queremos estimar um preço de EC2, é só vir aqui em EC2. Temos outros serviços aqui, todos os outros, mas eu vou falar sobre EC2. Então, aqui já de início, ele já te dá uma opção para você testar o preço de uma EC2 instance. Veja que não estamos falando de host dedicado, estamos falando de EC2. Aqui, galera, é só apertar no maisinho, eu coloco uma descrição. Vamos supor que eu quero criar dois servidores. Então, vou colocar dois. Esse daqui vai ser o banco, esse daqui vai ser a aplicação. Aí, quantas instâncias? Você pode falar que vai ter duas aplicações, por exemplo. Vou colocar dois. Aqui é o quanto você vai usar por mês. Não necessariamente você precisa ter todas essas os servidores ligados por mês. Já falei isso diversas vezes no canal. Se você não usa, não tem o porquê. Então vamos supor que você vai usar ele, sei lá, tem outras opções aqui. Tantas quantas horas por dia, por exemplo. Você pode falar, não, eu só vou usar durante a hora comercial, que são 9 horas por dia. Isso altera totalmente o preço, ó. Ele está mostrando aqui na frente. Mas nesse meu caso, vou considerar que é um servidor que vai ficar 100% do tempo ligado. Então, ó, olha como o preço aumentou bastante. Ele já calcula isso automaticamente. Aí tem o tipo do servidor. O tipo ele não é só memória e CPU, como ele também é o servidor, o tipo de sistema operacional. Então, quando eu cliquei aqui no Gear, ó, não sei se vocês viram, tem o Gearzinho. Quando você clica no Gear, ele aparece o tipo de sistema operacional, porque ele muda o preço de acordo com o sistema operacional. Tem alguns sistemas operacionais que você precisa pagar licença. Não você, né? Quem paga é a AWS. Quer dizer, você dá o valor em real e a AWS ela converte para eles. Então você tem o suporte deles automaticamente. Não tem como você ter um Red Hat pirata ou um Windows pirata lá. Você tem que só tem como você pagar por ele. Então, supor, você quer um Red Hat Enterprise Linux. Note que os preços aqui eles todos atualizam. Se eu for para SUSE, ó, se eu for para Linux normal, porque Linux normal você é um Linux Debian, é um Linux CentOS, não é um Linux corporativo. Já os outros são. Então o preço ele muda muito de um para o outro. Então esse exemplo eu vou falar que eu só quero um Ubuntu mesmo da vida, nem a Ubuntu Server. Vou falar que eu quero, daí tem os tipos, quantos de memória, quanto de CPU, quantos giga eu vou colocar. Aqui ele fala de giga físico, então você pode ignorar isso daqui, nem leve isso em consideração. O que você tem que se preocupar mesmo é com a CPU, com a memória e também com a performance de rede. Aqui ele está relacionado à rede. Então vou considerar que minha máquina é pequena, eu preciso, deixa eu ver, uma T2 mesmo. Aqui, ó, vou colocar uma M4 mesmo. Só para, né, adicionando, M4 não vale muito a pena. Se você olhar, o preço nem muda tanto, mas ela é para ser mais cara. Então, ó, uma M4.large, ela tem que ser mais cara do que a M5, ó, e realmente é. É pouco, mas é. Então eu vou para a M5. A M5 é uma versão nova de hardware. Para a AWS custa mais caro manter versões antigas, por isso que acaba sendo um pouco mais caro. Todas as versões novas elas acabam sendo mais baratas. Então, beleza, já selecionei ela, vou dar um close save. Aqui eu também vou colocar o meu servidor de aplicação. Então, a aplicação, vou colocar também M5, são dois servidores. E ó, o preço aqui ele já foi atualizando automaticamente. Aqui se eu quisesse um host dedicado, o que não é o caso, né? E aqui eu falo sobre volumes EBS. Então todo servidor, aqui eu só paguei a carcaça, eu não tenho disco nenhum nele. Vamos supor que cada um deles
Nem vou supor, todos eles precisam de um volume. Então nós temos que criar esses volumes. Vou considerar que no servidor de banco ele vai ter dois volumes de 500 GB. Eu vou considerar que o meu aplicação ele vai ter, como eu tenho dois servidores, eu vou considerar que cada um deles vai ter dois volumes de 100 GB. Então, logo, 4 volumes, porque é dois servidores, de 100 GB. Ótimo. Aqui ele mostra já, ele faz uns cálculos para te mostrar a performance do disco, né? E aí ele já calcula o preço. Aqui ele não mostra o preço diretamente, mas o preço está tudo na estimativa final, que eu vou mostrar daqui a pouco. Se você tiver storage, se você for gerar snapshot, você consegue simular. Então é muito comum as pessoas só se preocuparem com o EBS e com a carcaça, que é CPU, memória e a performance de rede. Mas galera, não dá para se preocupar só com isso, porque tem outros custos. Custo do backup, custo também de rede, que eu vou falar já já. Então não dá para você só se preocupar com isso. Então aqui eu vou considerar, vamos supor, eu sempre faço um cálculo em média, eu considero que a quantidade de storage em storage de backup que eu vou ter é igual a que eu tenho hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o banco tem dois volumes de 500, quer dizer que ele tem 1 tera. Então, eu vou colocar aqui que realmente ele tem 1000 GB, que seria 1 tera. Eu faço isso daí para ter uma estimativa um pouco melhor. E normalmente, assim, é variável, às vezes é mais, às vezes é menos. Então, eu coloco isso daqui para não ter problema. Mas normalmente é menos, para falar a verdade. Mas beleza. Tem muitas variáveis, não tem como você fazer um cálculo bem tranquilo sobre isso. E eu falo mais sobre isso num curso, num treinamento gratuito que eu tenho no canal. Eu vou deixar o link no final caso você tenha interesse. Ou melhor, vou deixar na descrição caso você tenha interesse. Então aqui eu também coloquei 400. Aí beleza, temos o volume, temos o servidor e agora falta algo, e temos o backup. Agora falta algo que é muito importante, que muitas pessoas se esquecem disso. E às vezes elas colocam sistemas de monitoração na AWS para monitorar ambiente on-premise e por algum motivo as coisas começam a ficar um pouco mais caras. E isso acontece de fato. Então, isso aí se chama Data Transfer. Então o que acontece? Data Transfer é a transferência de dado. Você paga por transferência de dado na AWS. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você está migrando para a AWS, você faz um transfer in, ou seja, você transfere coisas dentro da AWS. Se você está transferindo coisas para fora da AWS, você faz um zoom transfer out. Lembre-se que toda conexão, que seja ela qualquer porta, ela tem tráfego de rede. Então ela tem dado que passa por isso. Até um simples ping passa alguma coisa de dado. Então, tudo que você joga, não necessariamente que você está vendo, vamos supor, você fez uma conexão de on-premise, que é um ambiente que você tem na sua casa ou em algum data center, para dentro da AWS, você fez o transfer in. E se o AWS ele jogar alguma informação de volta, que seja retornar um PDF, você fez um download de alguma coisa, você vai pagar pelo transfer out. E qual é o preço dele? Eu até fiz questão de abrir o site da própria AWS, que é o site oficial, para eu mostrar um pouquinho mais sobre isso. Aqui ele fala que tem um custo das coisas. Então, o custo de transfer in, que dentro né, é in, é de graça. Isso quer dizer que, independente do tamanho da migração ou da transferência que você faça, o valor vai ser de graça. Você não paga nada para colocar dentro da AWS. Agora, vamos supor, você colocou 1 tera. Estava fora da AWS, colocou dentro da AWS, não pagou nada. Agora, se você tirar esse 1 tera, você vai pagar por isso daí. Então tem um preço aqui. Essa tabelinha ela mostra o preço e ela muda de acordo com a quantidade de tera. Então tem alguns descontos dependendo de quanto você usa. Então, né, igual esse aqui, por exemplo, o preço é muito inferior, porém você tem que usar 150 TB por mês. Parece, né, muita coisa, mas para algumas empresas isso acaba sendo normal para elas. Então, na hora que eu for calcular, eu tenho essa data de transferência. Eu tenho que considerar isso. Vamos supor que para o seu sistema você está esperando que você tenha 100 GB mês. O preço não é nada exagerado, tá pessoal? Então não se preocupe, esse é o valor mês. Então, se você vai gastar uns 100 GB mês, você vai ver que o valor é bem pequeno. Aí temos umas outras opções, mas a mais importante saber é essa daqui, que é a parte de rede.
Então eu vou subir um pouquinho. Então, olha só, está tudo aqui. Agora tem a aba de estimar, a estimativa do mês. Então é isso, é quanto você vai receber no final do mês para fazer o pagamento da conta. Então, olha, aqui ele mostra, você pode até exportar um CSV disso, ele vai te dar todas as informações em CSV e você pode importar em algum sistema que você quiser. Ou senão você pode analisar por aqui mesmo, dá para salvar e compartilhar e tal. Dentro do serviço de EC2, o seu gasto, aqui ele mostra que com computação, que são servidores, você vai gastar esse valor. Com volumes EBS, esse. Com I/O, ele colocou nada, porque o I/O a gente usou um tipo padrão, que é o GP2, tá, pessoal? Aqui no volume tem outros tipos que você paga por I/O, como por exemplo o I/O 1, que é I/O provisionado, que você faz algumas alterações e consegue ter uma melhor performance. Então a gente não considerou isso, estamos com o GP2, que é o mais comum de todos, e o valor então dele está gratuito. Aí temos nossa parte de snapshots. Então a parte de snapshots diz que nós vamos gastar em torno de 180. Estimativa, pessoal. Não dá para falar o certo. E também temos a parte de transferência. Então deixa eu aumentar a caixinha aqui. Deixa eu até aumentar o tamanho, né, para não ficar ruim para vocês. Aqui, olha, em Transfer Out, ele considerou que a gente gastando 100 GB mês, nós vamos pagar $8,91. Lembre-se que é tudo em dólar que temos aqui. Aí, a AWS Suporte, eu coloquei o básico, mas tem pessoas que pagam com suporte da AWS, um suporte adicional. Não é o nosso caso, a gente não vai pagar por isso. Então, aqui sai de graça, mas tem empresas que pagam uma porcentagem, como por exemplo 0,2, 0,3 do cálculo final, e ela acaba pagando para ter um suporte adicional da AWS. Não é o caso, então eu vou até ignorar aqui. E aí ele fala que Free nós tivemos um desconto de $4. Então, galera, o Free ele é uma camada aí de um ano que a AWS te dá para você fazer testes. Então aqui em cima ele até mostra, e ele está ativo. Se eu desativar, esse preço some. Então, alguma coisa que eu estava usando, ele estava me dando uma camada gratuita que era um desconto. Então, a AWS te dá algumas coisas para você usar ao longo de um ano para teste, como por exemplo uma máquina, dependendo da CPU. Ela te dá também alguns gigas de EBS para você fazer os seus testes. Ela te dá algumas coisas de graça, mas só por um ano. Depois de um ano você já não tem acesso a isso. Tem acesso a algumas outras coisas, mas não a todo o serviço. Então, o ideal é sempre você lembrar de remover essa opção. Então, aqui esse é o valor final. Dá para melhorar esse valor? Sem dúvidas dá para melhorar. Mesmo com os recursos que nós temos? Sim, mesmo com os recursos que nós temos. Para você saber mais como fazer isso, quais são as melhores práticas para reduzir esses custos, não deixa de ver um treinamento que eu postei no meu site. É só você fazer um cadastro muito rápido para você ter acesso ao treinamento. Você baixa ele e você consegue aí ter uma ideia melhor, como estimar os preços, também como entender a parte de custo, como melhorar esses custos, como reduzir o custo. Então tem algumas coisas que podemos fazer para EC2 que diminui o custo em até 72%. Então imagina esse 530, na verdade não 530, né? Esse daqui, ó, é a máquina 210 reduzindo 72%. Isso faz uma diferença muito grande. Então é isso aí, pessoal. É isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários que eu estou respondendo sempre que possível, tá bom? Então até o